E aí galera, eu sou o Dela e eu vou estar ministrando essa videoaula para vocês, onde essa vai ser a primeira sobre anatomia da cabeça, tá? Antes só da gente começar, eu gostaria de falar sobre alguns pormenores em relação ao estudo e ao progresso dele em si. Durante o processo de entender como alguma coisa funciona, eu acho muito importante que a gente erre, tá? É normal errar. Conforme a gente vai praticando, a gente vai errando. Isso faz parte do processo de entender o que está acontecendo, certo? A gente tenta entender o porquê que a gente está errando, a gente tenta aí então achar uma solução para esse erro, tá? Talvez a solução que a gente ache de início não funcione, mas aí conforme a gente vai explorando mais, entendendo mais desse erro, a gente vai achar uma solução que uma hora vai funcionar. Isso faz parte da descoberta, de entender como aquilo funciona, certo? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu sei que é normal a gente querer resultado imediato de qualquer coisa que a gente faça. A gente quer ver algo, a gente quer ver um progresso. Isso geralmente incentiva a gente para continuar, certo? Mas não é o caso. Em quase nada é o caso, sim. A gente pode ver alguma melhora durante o processo de estudo, mas a gente não vai perceber um progresso. É algo que a gente não percebe. Por quê? Porque não é como se ele não fosse acontecer. É porque ele é algo que vai ser natural, esse progresso. De tanta gente errar, achar a solução, errar, aí acertar. Durante todo esse progresso, a gente vai, uma hora, ter uma melhora notável. Mas não pra gente. A gente não vai notar, tá? Isso é algo importante que vocês entendam, porque vocês têm que tirar isso da cabeça. Essa neura de querer ver algo pronto já, que vocês vão aprender em um aula, vocês vão estar craque naquilo. Não é assim, tá, galera? Quero que vocês entendam isso, porque é algo que tem que ser praticado, tem que ser explorado para vocês chegarem em algum lugar, tá? Talvez alguém perto de você perceba esse progresso, mas você nunca vai estar conseguindo falar, eu progredi aqui. É algo que se torna natural, se torna parte de você, certo? Então não desistam, peguem firme para estudar, porque vai vir naturalmente, os resultados vão vir naturalmente, certo? Vocês vão conseguir resolver o problema de vocês. No caso, o problema é saber desenhar, saber como desenha uma cabeça. Vocês vão conseguir resolver isso. Porém, só através do estudo, do erro, da tentativa, do erro, da exploração, tá? Que vocês vão chegar a um resultado. Então, não desanimem, porque é um negócio que a gente vai sempre estar se batendo para entender como algumas coisas funcionam, mas isso é para qualquer coisa, tá? No desenho não é diferente, certo? Então, dando início à aula, galera, só para dar uma introdução do que vai ter nessa videoaula, vai ser o seguinte. Eu preparei essa primeira aula para ser uma introdução para a anatomia da cabeça, para a gente começar a ver um pouco do processo que a gente vai estar utilizando na construção da cabeça, ok? Vocês podem procurar e vocês vão achar diversos métodos diferentes de como está construindo uma cabeça. Porém, se a gente não focar em um método específico, a gente ficar pegando várias fontes, a gente vai ficar perdido, a gente não vai ter por onde trilhar um caminho, certo? É válido a gente ver mais de um método, porém aos poucos, porque um vai complementar o outro, certo? Então, o processo que eu escolhi para vocês, o método que eu escolhi para vocês, para estar passando aqui, é o método que eu acho o mais eficiente, um dos mais eficientes, e algo que é válido até hoje. Por que até hoje? Porque a gente vai estar estudando um livro do Andrew Loomis, certo? Que é de 56, há muito tempo atrás. Porém, esse livro serve até hoje como referência, tá? Como referência para a gente estar desconstruindo a cabeça
e reconstruindo ela a partir de algo básico, certo? Por que, que a gente utiliza até hoje esse livro? Porque a anatomia humana é algo que não vai ter mudanças significativas em um curto período de tempo. Vai demorar milhares de anos para a gente ver alguma evolução na nossa anatomia. Ou seja, esse livro é usado até hoje e vai ser usado por milhares de anos ainda a fio, certo? Como referência. Então vocês podem ficar tranquilos que vocês aprenderem com esse livro, vocês vão levar para a vida inteira de vocês. Certo? É por isso que é tão válido hoje. Eu acho interessante a gente ter essa noção do porquê que algo lá atrás influencia tantos artistas hoje em dia. Sejam eles novatos ou profissionais mesmo. Tá. Então pra gente falar um pouco desse processo, galera, eu vou explicar como que o Loomis, como que o Andrew, ele tenta desconstruir o crânio para algo simples, para a gente começar a desenhar isso, para a gente começar a entender, certo? Então o que que acontece? O processo que ele utiliza, ele usa um círculo como referência. Mas vamos tentar imaginar esse círculo como uma bola, como uma esfera, como algo tridimensional. Porque a cabeça é algo tridimensional. A gente tem que passar essa impressão no desenho, não é só um círculo. Certo? Então o que que ele faz? Ele basicamente divide a bola no meio e ele traça um axis, ele traça um ponto de origem nessa bola, tá? Aí então ele vai dividir essa bola em 4 partes, certo? E o que ele utiliza para dividir como ponto de origem é um prego, para ilustrar, claro, tá? Porque a ponta do prego então vai ser a base da esfera. A gente tem então um direcionamento. Ou seja, agora a gente tem a linha vertical. Aí então ele traça uma outra linha que vai ser a linha horizontal, certo? Isso vai dar um direcionamento para a gente. Tentem imaginar assim então a nossa esfera, certo? Ela tem todos esses lados que tem como ponto central um pré, certo? Que vai direcionar qual vai ser a linha vertical, qual vai ser a linha horizontal, ok? A partir daí então, o que ele faz? Ele vai tirar um pedaço dos lados, certo? Aqui é em cima, aqui é embaixo. Os lados são respectivamente os lados, tá? Tem que falar assim para a galera entender, tá? Porque é algo que parece simples, mas confunde um pouco quem está começando agora, certo? Então o que ele faz? Ele vai tirar um pedaço desses lados, tá? Imaginem esse tamanho mais ou menos, então vocês imaginem que uma faca passa e corta esse pedacinho, certo? O que vai acontecer? Se vocês observarem na nossa esfera, a linha é curva, porque justamente ela é uma esfera. Porém, quando a gente corta essa esfera, o que vai acontecer com a nossa linha? Ela automaticamente vai ficar plana, certo? Porque aqui é como se estivesse dentro da esfera. A gente vai cortar os dois cantos da nossa esfera. É importante que vocês entendam que essa linha aqui fica reta, tá, galera? Ela não vai continuar que nem ela seria se ela tivesse como a forma original da esfera. Tá? É importante que vocês entendam isso. Que a partir daí, a partir de quando a gente corta essa esfera, ela então se torna uma esfera com essa parte plana, tá? E para vocês entenderem melhor, eu já vou lançar uma referência para vocês que dá pra gente utilizar para estudar bastante, tá? Que vocês podem usar à vontade. É esse site chamado Sketchfab, tá? O que esse site é? Ele é um site de modelo 3D, certo? De modelos 3D. Nele você pode encontrar vários modelos 3D feitos por outros artistas
que colocam aqui, seja para montar um portfólio até para vender para ser usado em outros softwares, ok? Mas aqui a gente consegue fazer o uso desse modelo 3D, dessa mecânica, então a gente tem uma noção bem boa de ângulo, certo? Vocês vão entender mais para frente o porquê disso. Mas para vocês entenderem como que funciona depois essa esfera, só estou mostrando para vocês agora, para vocês entenderem. Então a parte é cortada, ó, e essas linhas ficam retas, certo? Só para vocês entenderem. Voltando então. Aqui, isso é o básico, tá, galera? Isso aqui então a gente tem a partir daqui uma estrutura básica que chega próximo ao crânio. Como vocês sabem, o crânio não é redondo. Porém, isso chega próximo. Eu falo isso já agora, mas eu vou repetir, a gente não vai estudar ao ponto de ser médico, tá, galera? A gente tem que entender um pouco da anatomia ao ponto de a gente conseguir replicar ela, a gente conseguir fazer ela, certo? De uma maneira que o nosso desenho funcione, mas não ao ponto de ser médico. Vamos falar um pouco agora da construção, certo? Feito isso, galera, naquela bola sempre vai determinar então uma cruz, quando as linhas se cruzarem, certo? E, por exemplo aqui, a gente sabe então que a gente cortou os lados, a gente sabe que a frente ou vai ser aqui ou vai ser lá. Aqui pode ser as costas ou a frente da nossa bola, certo? Nosso círculo, nossa esfera. Tá. Feito isso, a gente vai determinar então qual vai ser justamente essa frente, porque ela vai ser o ângulo da face do rosto, certo? A partir daqui, esse vai ser o ponto-chave para a construção da cabeça, que vai determinar a posição do rosto na bola ou do ângulo, certo? Então eu já começo aqui a falar para vocês fazerem exercícios relacionados a isso. Como assim? Vocês vão fazer círculos, tá? E vão distribuir esse ponto-chave no círculo de vocês, que vai determinar a posição da cabeça, que a cabeça seria, certo? Vocês vão fazer esse exercício para começar, porque vocês têm que entender como que vocês dão essa impressão, essa tridimensionalidade para o desenho de vocês em um espaço bidimensional, que é a área de trabalho de vocês, seja na folha, seja online, no computador, tá? Então vocês vão ter que tentar dar essa profundidade para a bola, achar o ponto que vai ser. Não se preocupem agora em cortar aquela fatia, que vai ser os lados, os cantos da bola, mas procurem então sempre determinar aonde que vai ser, que vocês vão estar olhando, vai ser a direção do rosto de vocês. Vocês podem também colocar aquele ponto do prego, certo? Para ajudar a ilustrar ainda mais. Fiquem à vontade com isso. Mas tenha em mente que o principal aqui é tentar fazer uma ilusão 3D e achar um ângulo da cara, do rosto, certo? Eu escolhi um modelo aqui, tá, galera, pra gente estar utilizando durante todas as aulas como referência de rosto mesmo, de algo real, pra gente estar vendo em prática como isso funciona, como todos esses métodos funcionam, tá? Só antes de prosseguir, eu queria falar o porquê que eu escolhi o The Rock. São inúmeras razões, mas basicamente foi porque durante a minha pesquisa de achar alguma pessoa para usar de exemplo, eu me deparei com essa foto aqui e não tem realmente como não escolher o The Rock depois de você ver essa foto. Tá, isso é basicamente o que vocês precisam saber do porquê que eu escolhi o The Rock. É isso aqui, tá? Não tem discussão, certo? Então, dando andamento à aula, para mostrar para vocês aqui, ó, o ângulo que ele tá. Estão vendo? A gente consegue determinar a direção do rosto dele. O olhar dele pode estar indicando para cá. Porém, o ângulo do rosto dele tá nessa direção aqui, certo? Tá nessa direção. É isso que esse ponto-chave vai fazer. Ele vai determinar o ângulo que o rosto tá
direcionado, certo? Aqui um outro exemplo para vocês entenderem. Ok. Isso talvez confunda vocês a questão do olhar, mas tentem entender que é onde o rosto está virado, todo o rostinho dele, certo? Isso é basicamente o que vocês vão começar a fazer de início. Como eu falei para vocês, é um processo que vocês não vão ver resultado de imediato, porém vocês têm que entender também que vocês têm que ir com calma, tá? Não adianta vocês quererem já começar a fazer olho, boca, enfim. Isso não vai dar certo, galera. Vocês têm que entender o básico. Primeiro, então, comecem a praticar esse tipo de coisa, certo? Comecem a praticar a direção, direcionamento do rosto, o ângulo do rosto, certo? Então, feito isso, a gente pode ir um pouco para a segunda parte da construção, que é, no caso, a gente vai determinar a posição dos elementos da cara agora. Presta atenção, galera. O Loomis deixa bem enfatizado durante o livro dele. O que é legal também falar é que durante vocês podem pegar o livro dele para ler. É legal vocês tentarem entender o ponto de vista dele conforme ele vai explicando o método. Isso é muito interessante para você entender como realmente ele vê esse método. Talvez seja um pouco difícil para quem não sabe inglês, porque eu acho que não tem uma tradução para o livro. Mas ele é bem didático, galera. O inglês que vocês tiverem intermediário, vocês já conseguem estar lendo ele e entendendo o ponto de vista dele, que é muito legal de vocês prestarem atenção, certo? Então ele deixa claro isso, que o mais importante durante essa parte não são os elementos da cara, ou seja, não é o nariz, não é a sobrancelha, não é o olho, tá? O mais importante é a distribuição desses elementos no rosto, aonde que cada coisa vai ficar. Isso é muito mais importante que os elementos em si, porque não adianta nada a gente ter um olho bem feito no meio da cara, certo? Vai ficar um ciclope, ok? Então a gente quer entender como que cada coisa se distribui no rosto primeiro, para depois começar a pensar separadamente em cada coisa. É o que a gente vai fazer durante essas aulas, certo? Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser isso. Vocês vão tentar entender como que funciona a distribuição de cada coisa, certo? A primeira coisa, então, após vocês terem estudado como fazer uma esfera, parecer uma esfera, algo tridimensional com linhas, com um ponto-chave, a gente vai começar a estudar, então, aonde cada coisa fica em relação ao ponto-chave, tá? O nosso ponto-chave, então, vai ser nada mais que a nossa sobrancelha. A sobrancelha de qualquer pessoa que for desenhar. É importante ressaltar para vocês, galera, que cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa vai ter nuances dos elementos que vão modificar na hora de estar desenhando. Sempre vai ter, certo? Ele fala muito que, durante o livro Loomis, que isso são medidas para meio que um padrão, para algo comum do rosto humano. Porém, não existe um comum, não tem uma pessoa igual a outra. Há semelhanças, claro que há. Porém, não há um padrão. Mas a gente pode usar essa estrutura para fazer qualquer cabeça, certo? A gente vai fazer do The Rock, por exemplo. Vocês vão entender mais pra frente. Mas basicamente é isso, tá? Essa estrutura é básica, porém, vocês, durante o processo, vocês forem entendendo como que ela funciona, vocês vão entender como modificar ela de acordo com a nossa demanda, tá? Então, feito isso, o que vai acontecer aqui? A linha do nosso ponto-chave vai ser a linha da nossa sobrancelha. Então a gente vai dividir, a partir da sobrancelha, a gente vai fazer mais 3 linhas que vão dar 3 metades, certo? Somando a linha do meio do círculo até passar para fora do círculo. Ou seja, a gente determinar uma distância para a linha de cima, a gente vai ter 1/3. A gente vai terminar uma distância para a linha de baixo, vai ter outro terço. E mais uma para fora, para de baixo do círculo, vai ter o nosso último terço, certo? Com isso a gente tem distribuído em partes iguais, em 3 partes iguais. A gente tem então a linha da sobrancelha, a linha da base do nariz, a linha da base do queixo e a linha do topo da testa. Por que topo da testa, base do nariz? Porque vejam bem, essa parte toda
tá? Essa parte toda vai ser a testa. Porém aqui vai ser o topo da testa. E o nariz vai estar nessa parte toda também aqui. Porém a base do nariz vai estar aqui, a pontinha do nariz. Certo? É a mesma coisa aqui do queixo. Vai ter queixo em tudo aqui. Mas o queixo vai ficar aqui a base do queixo. É importante que vocês entendam isso. Certo? Então, a parte do olho, tudo vai ficar dentro dessa metálica. Ok? Essa é o segundo passo para vocês começarem a entender a estrutura da cabeça. Certo? Parece muita coisa, galera, mas não é. Fiquem tranquilos que vai se tornar algo muito fácil para vocês, algo muito natural conforme vocês forem desenhando e fazendo. Não é difícil. Tá? Tenham isso em mente. Não se desesperem, não se desestimulem, porque é muito de boa. Certo? E conforme vocês forem fazendo, vocês vão dar um upgrade no exercício de vocês. Vocês vão começar então a desenhar aquela esfera com a parte cortada já, certo? E com a linha dividindo esses elementos. Tá? Uma coisa importante notar que depois, por exemplo, deixa eu voltar lá no nossa estrutura. Por exemplo aqui, a linha ela tem toda uma curva, porém a partir do ponto chave, prestem bem atenção. A partir do ponto chave, o que acontece? A linha se torna, ela vai reta, certo? Vamos para cá. Ela vai reta para baixo, ela não continua seguindo aqui. Ok? Entendam isso, certo? Então, a partir do ponto chave ela traça, ela vem para baixo. É o que vai acontecer em qualquer ângulo, certo? Uma coisa que vocês podem notar também, lembram que eu comentei que depois da fatia ser cortada, as linhas se tornam retas também. É algo que vocês precisam começar a fazer também, tá? Porque isso vai mudar o direcionamento bruscamente das linhas. Ela não vai seguir mais o padrão mais redondo da nossa esfera, certo? Então é isso que eles vão começar a treinar então. Eles vão começar a treinar direcionamento junto com cada distância entre os elementos do rosto. Mas galera, não tentem colocar nariz, boca nem nada. Vocês não vão conseguir fazer isso agora, tá? Ainda não. Testem, treinem só isso. Só essa parte, tá? Testem só isso. Feito isso então, a gente entendeu basicamente a base da estruturação que o Loomis usa para desenhar uma cabeça, certo? Aqui tem mais umas referências que eu peguei. Como vocês sabem, o nosso garoto vai ser o The Rock, tá? Eu fiz essa estrutura em cima da foto dele para vocês entenderem como que funciona, certo? É isso aqui. Não tem segredo nenhum, tá, galera? Essa linha aqui, por exemplo, ela não vai ter essa curva também. Que eu coloquei aqui, ó. Vai ser algo reto, certo? É isso que vai acontecer. Mas vejam bem como a gente consegue determinar certinho onde cada coisa fica com esse método. A ponta da testa, a sobrancelha, a ponta do nariz e o queixo. Porém, se vocês forem calcular nessa posição aqui ou em qualquer outra posição, o The Rock não vai ter todas essas partes divididas igualmente, certo? Não vai ser um terço, porque o queixo dele é um pouco maior. É aí que entra, depois a gente entender como cada coisa funciona em cada lugar, a gente vai ter uma liberdade para aumentar uma distância entre as posições das linhas, para tentar dar então a ilusão que cada pessoa tem, porque cada pessoa tem pessoa que vai ter o queixo maior, vai ter o nariz um pouco maior ou menor, aí que vocês vão ter que discernir o que é o que para estar fazendo, mas não se preocupe com isso agora, treinem só então a parte de fazer a estrutura da cabeça com as linhas, ok? Certo? Vocês entenderam melhor aqui? Tá. É legal a partir daqui vocês também começarem a traçar a linha do queixo. Não só deixar com linhas aqui. Começar a dar volume para a nossa estrutura. Então, vocês vão começar a colocar as linhas que vão ser do queixo. Certo? A gente seguindo a fotinha dele aqui. A gente tem aqui. Tá? Por exemplo, vocês verem o rostinho dele aqui, ó. A parte
parte da bochecha aqui, certo? Ela não segue uma linha reta, porém, para vocês entenderem a estrutura, vocês sempre vão fazer uma linha reta a partir do ponto da sobrancelha até embaixo, certo? E a linha do queixo sempre vai ter uma curvinha, tá galera? Vocês vão vir para baixo, geralmente a partir de um pouco abaixo da metade da nossa fatia, certo? Nunca vai ser aqui no meio, vocês vão puxar. Geralmente um pouco de baixo. Aqui, por causa do ângulo que ele está olhando, vocês têm quase na ponta aqui o queixo. Mas ele nunca vai chegar aqui, tá? Ele sempre vai começar quase do final da fatia, certo? Do canto da cabeça. Então vocês vão puxar uma linha para baixo e a outra vão juntar com os outros linhas lá da frente. Ok? E vocês podem começar a fazer agora. Uma outra coisa que vocês podem também fazer. O rosto, galera, ele não é plano. Ele tem vários planos na real, certo? Então uma coisa que vocês vão começar a fazer também vai se determinar um desses planos agora. Vocês vão puxar uma linha lá de cima até o queixo, certo? Porque aqui vocês têm um plano. O direcionamento da cabeça, lembram? Aqui vocês vão ter outro. Vocês vão determinar isso. Por que vocês vão determinar isso? Porque lá pra frente vocês vão entender que isso vai facilitar a vida de vocês na hora de sombrear, de dar volume, certo? Porque toda cabeça, todo rosto tem esses planos diferentes, certo? Então, feito isso, vocês vão começar a fazer uns estudinhos, certo? Desse estilo assim. Aí que entra aquele site de novo. Quem não tá tendo muita dificuldade para imaginar como cada ângulo funciona, pode vir aqui no Sketchfab, rotacionar aqui e manda bala, tá? Eu sei que tem gente que não vai ter acesso ao computador que rode o Sketchfab, tá? Que vocês consigam ver o modelo 3D e mexer neles, porém, galera, isso não é desculpa. Porque hoje em dia com a internet, se vocês estão vendo esse vídeo, vocês têm acesso à internet, então vocês vão ter acesso à referência. Tem referência em todo que é lugar. Vocês podem pegar referência em todo que é lugar para fazer, para desenhar, certo? Então, vocês podem dar esse site aqui que ele é muito bom. É de graça, tá? Não custa nada. Vocês podem vir aqui ficar brincando e desenhando, certo? E vocês vão começar a estudar com todos esses elementos, todos esses métodos juntos, certo? Para começar a dar o volume para o desenho de vocês, ok? Aí então vocês vão ter quase que 80% do caminho andado, porque o resto vai ser só colocar os elementos, certo? O que vai se tornar fácil depois. Porque por mais que você faça os elementos não muito bem feitos ainda, você vai ter uma cara consistente, porque eles vão estar bem distribuídos, certo? Agora, a partir daqui eu já quero entrar, tá? Mas basicamente a aula é para vocês entenderem isso, essa construção, esse método, como que ele é feito, como que ele é pensado, para vocês começarem a fazer etapa por etapa. Eu tentei dividir, certo? Para vocês não se afobarem e ir estudando com calma. A partir daqui, para vocês darem um passo um pouco mais para frente, eu já quero entrar um pouco na anatomia do crânio, certo? Nós temos o crânio, certo? Para a gente entrar um pouco mais a fundo nesse assunto aqui, para vocês entenderem um pouco, a gente tem que ter alguns nomes, certo? Algumas referências, para a gente entender como funciona. Como eu falei lá no começo, não precisa estudar um nível médico, tá? A gente está fazendo isso aqui para estudar, para desenhar, certo? Então a gente vai dividir, é dividido na real, para a gente vai usar alguns nomes que já são de parte do osso para se identificar, para mim mesmo falar algo para vocês e vocês entendam do que eu estou falando também, certo? Vai facilitar a vida de vocês. Então o que a gente precisa saber para estar desenhando? Não pense em todos os ossinhos que o crânio tem, não precisa disso. A gente tem que pensar no crânio como um todo, tá? A gente pode dividir em algumas partes dele, tá? Então a primeira parte vai ser o maxilar, certo? Que vai ser essa região da face, da cara, ok?
Uma coisa só antes de eu dar prosseguimento a essa parte é que vocês entendam que o crânio ele é imóvel, tá galera? Ele não se mexe. Com exceção da mandíbula, tá? Com exceção da mandíbula, ele não vai se mexer. Que nem quando a gente dá um sorriso ou qualquer expressão da nossa cara, o que acontece é que os músculos da cara se contraem e dão a impressão e dão os que fazem o sorriso acontecer, certo? Mas não é nenhum movimento de osso. Isso que vocês entendam é importante, porque quando a gente entrar na parte de musculatura, vocês vão entender, vocês vão conseguir dar a expressão. Porque o que muda muito, o que faz diferença, o osso sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser a idade da pessoa, o estado emocional dela. Tudo isso vai interferir num rosto. Porém, o crânio sempre vai ser o mesmo. Então a gente tem que entender esse crânio, porque ele muitas vezes vai ficar visível em um rosto. É normal que algumas partes do crânio fiquem visíveis. E deixa isso bonito. Isso dá forma, isso dá volume pro rosto. Se a gente entender o crânio, a gente entende muita coisa para aplicar na cabeça depois. Certo? Então a gente tem o maxilar, a mandíbula, o zigomático, tá? Que é o osso aqui que vai ser a maçã da bochecha, tá? Vai ser o zigomático, lembrem desse nome. A gente tem também as cavidades, tá galera? Que no caso vão ser os buracos do osso aqui, vão ser as cavidades. Vai ter a cavidade nasal e a cavidade ocular, a cavidade dos olhos e a do nariz. E por último, mas não mais importante, vai ter o osso frontal, que vai ser a parte da testa em si, certo? É isso que vocês precisam saber. Eu separei aqui um modelinho de lado para vocês entenderem até onde que vai cada um, tá? Olhem bem essas imagens, dá uma comparadazinha, certo? Que a gente está fazendo isso. O porquê que isso vai ser importante depois, galera? Pra vocês entenderem isso também, tá? Porque na construção isso sempre vai servir para a gente deixar cada coisa no respectivo lugar, certo? Porque depois que vocês tiverem feito todo aquele processo e estarem já legalzinho na construção daquele método, a gente vai passar para a construção mais de esqueleto, do crânio, certo? Porque aqui então a gente tem muito bem distribuído os ossos, algumas coisas, certo? A gente tem muito bem distribuído aqui, tá? Então com isso em mente a gente vai ter o crânio todo, depois só vai encaixando partes, ok? Mas vai encaixando os músculos e os órgãos da cara, certo? Para vocês entenderem como isso funciona um pouco melhor, a questão do porquê que a cara não é plana, veja quantos planos você pode ver na estrutura do crânio, tá? Aqui um plano, tá? Na parte do maxilar a gente tem um plano que ele se estende até aqui, mais ou menos por aqui. Na parte do canto do nariz aqui a gente tem outro plano, tá? A parte do zigomático é outro plano. Essa parte aqui do maxilar também vai ser outro plano porque ele não é reto. Ele vai fazer uma curva, tá? Na nossa boca. E que é muito visível quando as pessoas têm covinha e tal. Esses ossos vão ser mais evidentes, eles vão contribuir na musculatura, tá? É legal vocês entenderem, ter esse conhecimento, certo? Aqui também a linha do maxilar, da mandíbula, perdão, também ela faz uma curva. A testa aqui também, ela tem uma leve, ela vai um pouco para frente quando ela chega perto do osso aqui da cavidade ocular, ela vai um pouquinho para frente, certo? Então olha quantos planos a cabeça possui. Isso aqui tudo vai interferir quando uma luz estiver vindo, que nem nesse caso aqui. Isso tudo vai interferir em você na hora de sombrear, de colocar efeito, de dar volume para nossa pessoa, certo? É por isso que eu quero que vocês entendam isso, vocês tenham isso em mente. Comecem a estudar o crânio também, tá? É muito importante que vocês tenham esse conhecimento, certo? Para vocês começarem a dar volume para o desenho de vocês, tá? Então nessa aula eu queria que vocês entendessem isso, tá galera? Na construção do crânio tem vários macetes para a gente estar fazendo o crânio de maneira mais fácil. Que nem eu comentei, nenhum crânio vai ser igual, exatamente igual. Sempre vai ter nuances que vai modificar. Tá, mas a gente pode fazer alguns detalhes que vai ajudar a gente, que vão ajudar a gente a determinar
onde cada posição de cada coisa fica. Tá? Porque mais tarde aqui é só vir aqui com o globo ocular. Depois vir com os músculos aqui. A gente vai ter nosso olho. Certo? Vai ser bem simples, vai ser gostoso trabalhar com isso. Tá? Mas por enquanto eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que parece muita informação para vocês absorverem. Então eu quero que vocês tenham tudo isso em mente, comecem a estudar esse tipo de coisa, tudo que eu passei aqui. Comecem a ir com calma, tá galera? Não se afobem, não se precipitem, não queiram ver resultados imediatos, porque vocês não vão ter. Tá? É algo que vai ser natural. Vão aos poucos, começa com a esfera. Com a esfera vocês vão começando a colocar as linhas vocês vão começar a colocar o queixo, por aí vai. Aí vocês vão pro crânio, estudam o crânio. Mas foquem primeiro naquele círculo, naquela esfera. Tá galera, essa foi a primeira aula então dessa parte da anatomia do rosto, da cabeça, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É algo que para montar dá bastante trabalho, porque explicar isso tudo e fazer com que vocês entendam é algo que não é fácil, tá galera? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Mas eu quero que vocês tenham em mente que é algo que vai ser natural, que vai ser com calma, que vai ser com um trabalho duro, tá? Que não vai ser com a prática que vocês vão chegar, vocês vão evoluir, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado por ter assistido.